expectativa para a indicação de quem será o novo ministro dos Direitos Humanos. Márcio Rocha, com a gente da Capital Federal. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Márcio. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, segue no comando do Ministério dos Direitos Humanos de forma interina até que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indique quem vai substituir Silvio Almeida no cargo, o que deve ser confirmado nos próximos dias. A gente lembra que o agora ex-ministro foi demitido do governo depois de ser acusado de assédio e importunação sexual, e assim cresce a expectativa para a indicação. O que deve ser, o nome indicado deve ser de uma mulher preta. Entre os nomes cotados estão a professora Nilma Lino Gomes, que foi a primeira reitora preta de uma universidade pública no Brasil, e a deputada estadual de Minas Gerais, Macaé Evaristo. Inclusive, nosso colega Túlio Amâncio confirmou que Macaé Evaristo já foi convidada pelo governo para assumir o posto, mas ainda não deu uma resposta, que deve acontecer nas próximas horas. A deputada federal Benedita da Silva e a secretária nacional de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho, também são nomes que foram lembrados. A gente lembra também que a número 2 do Ministério, Rita Oliveira, declarou aos colegas que decidiu deixar o posto porque foi alçada ao cargo pela relação que tem com Silvio Almeida, e que a saída do agora ex-ministro a afetou emocionalmente e que ficou inviável fazer uma transição mais adequada. A gente lembra esse nome porque o governo queria que ela assumisse o lugar de Silvio Almeida depois que ele foi demitido, mas ela também se demitiu, deixou o posto na número 2, o posto de número 2 do Ministério dos Direitos Humanos. Lembrando também que, além da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que é uma das vítimas possíveis do caso envolvendo Silvio Almeida, a Aniele vai ser ouvida pela Polícia Federal, e Silvio Almeida também vai ser nesse inquérito que está investigando esse caso de assédio dentro do governo. Lembrando que, após a demissão, Lula não se pronunciou publicamente, mas antes, durante uma entrevista a uma rádio lá de Goiânia, ele já tinha avisado que quem pratica qualquer ato de violência não tem espaço no governo. E só para a gente finalizar, a Aniele escreveu na internet que tentativas de culpabilizar as vítimas e pressionar que vítimas falem em momentos de dor também não cabe nesse momento, pois só alimentam o ciclo da violência. E após ser demitido, o ex-ministro Silvio Almeida divulgou uma nota em que diz que foi ele quem pediu para sair, não foi demitido, e sim pediu demissão, e afirmou que a ação seria uma maneira de garantir total liberdade nas investigações. Eu volto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Márcio. Eu vi uma postagem do próprio ministro, dele dizendo que ele pediu para ser demitido, que ele não pediu demissão, pediu para o presidente Lula demiti-lo. Isso na noite de sexta-feira. O fato é que houve esse fim. Nós saímos aqui do ar com a perspectiva na sexta-feira de que as coisas fossem resolvidas ou encaminhadas de alguma forma. Queria te ouvir a respeito de como se encaminharam e essa perspectiva de mudança agora, Zaidan. O Ronald, é absolutamente indiferente se será uma mulher ou um homem. O importante é que aquilo que foi definido como prioridade para esse ministério continue sendo prioridade, principalmente a comissão a respeito de mortos e desaparecidos durante a ditadura. Os que foram mortos pela ditadura, os que desapareceram durante a ditadura. Isso é muito importante, inclusive para que o Estado se responsabilize, indenize. E esse processo, inclusive, foi que permitiu a reabertura de casos relacionados a indígenas, que muitas vezes são ignorados. Quando se fala, não, a ditadura matou 300, matou 400, como se os indígenas não fossem considerados. E são milhares, foram milhares de assassinatos. Pela ditadura, não só durante, mas pela ditadura, pelo Estado brasileiro. E essa comissão é fundamental. E também para que famílias possam dizer, podemos descansar, já sabemos onde está o corpo. Vamos ao último sepultamento dos restos mortais. Uma despedida da família. Isso é muito importante. Isso tem uma importância até para a restauração moral do país. E é isso que tem de ser feito. Além, claro, dos combates cotidianos que o Ministério como esse tem de empreender. Cotidianos.
Então, o importante é alguém absolutamente afinado com essas prioridades. Agora, com relação à saída, olha, pela maneira como a coisa caminhou, o tempo curtíssimo da reunião, me parece muito mais crível que ele tenha sido demitido. Que o Lula já tenha o recebido com essa decisão tomada. Me parece claro, aquela entrevista do Lula antes já apontava para isso mesmo, claro, com a ressalva do direito à defesa. Convenhamos, não houve direito à defesa antes da decisão da demissão, né? Até porque, se a ministra, como saiu no noticiário, confirmou tudo que estava sendo dito, então o Lula não tinha alternativa, né? Mas o importante agora é escolher alguém que seja inteiramente afinado com aquilo que foi estabelecido como prioridade para o Ministério, não é, Ronald? Perfeito, é isso. Dá continuidade ao que de bom estava sendo feito. 3h25. Quero